facilita a gravação. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco, que os amigos espirituais aqui presentes nos dê os recursos necessários para alcançar os corações de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Quando a Sandra mandou um convite para mim, eu pedi o tema, e ela sempre com muita generosidade pede que eu sugira. E esse tema ele veio de imediato na minha cabeça. Esse tema mediunidade muitas vezes é discutido dentro de preceitos muito encaixados, dentro de uma visão um pouco arcaica. E a gente precisa compreender esse conceito missionário ou de prova de uma mediunidade. O Evangelho foi extremamente bem-vindo, porque definiu a boa mediunidade, que nós usemos ela sem ostentação, que nós tenhamos a capacidade de compreender o que é ser um bom médium. Nós sabemos perfeitamente que, se não ligar não vai, toda pessoa que sente de alguma forma a presença dos Espíritos pode ser considerado médium. Assim afirmou Kardec. Kardec ainda complementou que todos nós, de alguma forma, temos a mediunidade independente de acharmos que sentimos ou não a presença dos Espíritos. E eu sempre uso o exemplo da intuição. Nós achamos que temos intuição. Como assim, Fernando? A intuição nada mais é de que um sopro generoso de um amigo espiritual dizendo: não faça isso, faça aquilo, não saia de casa, dê um tempo, converse com aquela pessoa. Lembrei-me de alguém. Será que eu lembrei-me de alguém? Será que alguém não está simplesmente sugerindo que eu ligue para aquela pessoa que de repente, quando a gente liga, usando o vocabulário popular cearense, falha, estava pensando em ti agora mesmo. Estava hoje comentando aqui com meu querido irmão, que um vizinho meu me procurou para conversar sobre um tema pessoal que o incomodava bastante. Eu não acredito que exista acaso. Nós já sabemos disso. Nós espíritas, conhecemos bem a doutrina espírita, sabemos que não existe acaso. São os amigos espirituais que, de alguma forma, compreendem que aquele irmão, não querendo evidentemente atribuir essa condição especial à minha pessoa, pode estar em condição adequada para ouvir e talvez dar uma orientação para aliviar o sofrimento, a dor de alguém. No entanto, a mediunidade tem dois caminhos: a do bem e a do mal, quando utilizamos-la de forma inadequada, invigilante. Não é fato? Mas vamos ao nosso tema para a gente saber se nós somos missionários ou se estamos fazendo dessa vida, através do grande instrumento que é a mediunidade, uma prova. A mediunidade, também sabemos, é algo natural. E Edgar Moon, no livro Mediunidade, diz o seguinte: à medida que evoluímos,
à medida que nos moralizamos, nós adquirimos, de alguma forma, condições psíquicas para podermos aumentar e ter mais percepção mediúnica. E isso vem de uma forma natural quando, evidentemente, a gente compreende a responsabilidade que é ser um médium. Mas, Fernando, eu sou médium. Me prove. Me diga por que você diz para mim que é médium. Não, Fernando, é porque eu vejo um espírito. Eu vejo um vulto. Eu tenho uns arrepios tão estranhos. Não é assim que as pessoas chegam no centro espírita, argumentando? E eu quero, ainda tem um vício, né? Tem um mal. Eu quero participar da mesa. Ah, é, meu irmão? Você vai, mas não agora. Como assim, Fernando? Você tem que estudar. Você tem que educar-se. Você tem que disciplinar-se. Você tem que conhecer a doutrina espírita. Conhecer a codificação. E participar de uma coisa que nós chamamos aqui no Centro Espírita de GEM, o Grupo de Estudo e Educação da Mediunidade. Ah, tá bom. Eu posso já entrar? Não, irmão. Você tem que primeiro fazer o AE. AIE? AE, não é AIE não. É sim. E o que é esse tal de AE? É o que vocês conhecem por tratamento espiritual. AE é o que nós conhecemos aqui hoje, por determinação da FEB, de atendimento espiritual. Onde junto a ele você vai estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vai tomar passe, água purificada, vai passar 2 meses no mínimo se equilibrando, se ajustando moralmente, ou se não conseguir, pelo menos compreendendo a necessidade de se equilibrar. Terminei, Fernando. Posso ir para a mesa? Não, meu irmão, não é assim não. Agora você vai participar dos grupos de estudo. Tão complicado, né, Fernando? É, meu irmão, é complicado. Sabe por quê? A mediunidade é a coisa mais séria que tem dentro do centro espírita. E nós não podemos liberar a pessoa para praticar a sua mediunidade sem ela saber se está pronta, sem ela reconhecer a importância de estar preparada para isso, sem ela compreender, por exemplo, que a mediunidade, a princípio, é uma prova existencial que nós vamos detalhar aqui, mas que também pode receber a condição de ser missionária, desde que nós compreendamos a importância que ela tem para isso. É tudo isso? É sim, meu irmão. Ah, então não quero não. Você sabia que você pode estar passando por um processo obsessivo, querido irmão? Não, mas é muita complicação. Você também não quer fazer nenhum esforço. Então, realmente, você não quer ser espírita. E nós vamos estar aqui com as portas da nossa casa abertas para lhe receber quando a dor chegar, já que nós estamos lhe convidando a vir pelo caminho do amor. A gente ouve tanto isso, não é? Quando não vem pelo amor, vem pela dor. E essa dor, gente, é a própria obsessão. Essa dor é um trauma familiar. Essa dor são as perturbações psíquicas, como está aqui definido, em função da presença continuada
dos nossos algozes espirituais, e que essa perseguição nada mais passa do que da presença de um irmão. Depois que a gente passa a conhecer o Espiritismo, que muito tempo é um parceiro nosso. Aí é quando eu digo, sem dúvida, meus irmãos, que a obsessão ou o obsessor é mais amigo da gente do que sabe. Eles não sabem, mas eles são nossos amigos. Como assim, Fernando? Porque são eles que nos trazem para a casa espírita, quando vem pela dor. E eles nos fazem descobrir a beleza que é ser o verdadeiro cristão, ou seja, o verdadeiro espírita. Quando a gente estuda o Espiritismo e se encontra nele, seja através da mediunidade, porque a mediunidade é muito séria, mas não é o principal trabalho de um centro espírita. Kardec afirma sem dúvida que a caridade é mais importante do que a mediunidade, quando a gente serve de verdade. E a mediunidade pode ser uma caridade. Primeiro para conosco, que precisamos nos entendermos como tal, precisamos nos preparar e precisamos nos aprofundar nessa temática tão importante para a nossa vida. E depois, para com o nosso próximo, o nosso irmão sofredor, um espírito desencarnado, o nosso irmão sofredor, um espírito encarnado, ou simplesmente os nossos irmãos de caminhada, que, vez por outra, precisa simplesmente de uma oração e a luz do nosso amor encontra, levando refrigério para ele. E isso é mediunidade, Fernando? É. Afirma Leon Denis que o nosso magnetismo é pura mediunidade. O Kardec, antes de se tornar espírita, era um estudioso do magnetismo. Tanto que ele afirmou que os primeiros rudimentos do espiritismo não passava nada mais do que o magnetismo das pessoas que estavam em torno das mesas, que faziam elas se movimentar. Foi aí quando ele percebeu que havia uma inteligência que movimentava os objetos. E por ser uma inteligência, era algo não físico, por sua vez, um espírito. Lembram disso? Então, a gente continua falando agora sobre o que é uma mediunidade de prova, agora continuando com Edgar Morin. Há muitos, entretanto, ainda que atrasados em sua evolução e moralmente incapazes, são concedidas faculdades psíquicas como graça. Ou seja, muitos de nós temos a mediunidade como um presente. Eu tenho plena convicção de que realmente a mediunidade é um presente que Deus nos deu. Eu já falei algumas vezes aqui e falo sempre nas casas espíritas para onde vou. Eu amo ser médium. Não é pelo fato de dar comunicações de espírito, não é pelo fato de fazer uma psicografia ou ter uma evidência, captar odores ou cheiros, enfim. É porque é algo que me dá felicidade. Então, quando a gente encontra esse estado de graça na mediunidade, ela se ameniza no sentido da prova. Não as conquistaram, mas receberam-nas de empréstimo, por antecipação, numa posse precária. Precária porque somos nós, um corpo doente, necessitado de ajuste moral, de condicionamentos físicos e psíquicos para compreender perfeitamente porque somos médiuns.
que fica dependendo do modo como forem utilizadas, olha o que eu falei lá na frente, da forma pela qual o indivíduo cumpre a tarefa cujo compromisso assumiu nos planos espirituais ao receber. Todos nós temos plena consciência de que estamos em um processo reencarnacional, reencarnatório. Estamos vivendo uma nova roupagem física. Alguns na plena condição física, outros por herança de vidas passadas, ou até mesmo dessa vida, com algumas debilidades. A mediunidade não é doença, mas para alguns desavisados, ela pode fazer-se trilhar pelo caminho da doença. Exemplo: famílias que não compreendem esse presente divino, essa graça de Deus, de religiões um pouco desconhecedoras das funções espirituais, da ação benéfica que os espíritos podem trazer para a nossa vida. Vem um filho com os rudimentos mediúnicos e supõe que o filho ou a filha tem um problema psíquico. Leva a um psiquiatra. Tem a infelicidade de encontrar um psiquiatra que não conhece nada sobre isso. Só olha pelo campo da medicina. Não estou dizendo que não tem que olhar, mas vai estimulando o uso de medicamentos que vão mantendo essa criança doentes, descontroladas, desequilibradas, ao ponto em que ela evolui para uma doença psíquica severa, dementada, e quando se torna adulto, é um dependente físico, porque não trilhou pelo caminho do espiritismo. Quantos casos recebemos na casa espírita de pessoas assim? Eu vejo na minha casa pessoas que chegam nessas condições. Gente que está participando do AE e está lá na última cadeira, sentado, conversando com o invisível. E eu de cá, conduzindo a minha atividade e observando o colóquio desse irmão, às vezes discutindo silenciosamente, meus irmãos, pasmem, não soa nenhum som da voz do irmão, mas ele está lá, batendo boca, gesticulando, movimentando. E eu olho e vejo, este irmão não é um doente físico, é um doente espiritual. Mas que a família, no tempo certo, não mudou. Recebeu a oportunidade da mediunidade como prova e não soube trilhar o outro caminho, porque a família não teve os instrumentais necessários, talvez por não ter tido nenhum conhecimento sobre o espiritismo, talvez por considerar essas coisas como manifestações demoníacas. Não é esse o termo que se usa? Isso é coisa do outro, como disse o Divaldo. Vamos falar de Deus, não vamos falar do outro. Enfim, a gente precisa compreender que ela é natural e é espontânea. É um presente de Deus, como diz o texto aqui de Edgar Morin. É uma graça divina. Muito embora, quando estávamos em processo de preparação para a nova vestimenta física, para o novo corpo que íamos receber, neste corpo, que não é o corpo físico, o seu corpo perispiritual, já tinha lá, na linguagem da atualidade, um chipzinho, né? Na glândula pineal, dizendo: serás médico. Terás o compromisso de, na próxima existência, conviver com esse dom divino
e que você vai ter que aprender a se equilibrar também através dela. Mas, para não ser tão pouco, a mediunidade pode ser missionária também. E ser missionária, ela não existe e não é mais preciosa de que nenhuma outra. Não existe tipo de mediunidade melhor. Não, mas Fernando, ele psicografa, é tão lindo psicografia. Não, Fernando, usando os termos populares, incorpora. Aqui nós chamamos de psicofonia, né? É psicofônico. Não, Fernando é vidente. É tão lindo, prevê o futuro. Todas as mediunidades, todos os tipos, né, de manifestações mediúnicas são belas e são importantes no mesmo grau e teor. E tem um outro tipo de mediunidade, meus irmãos, que muitos irmãos, por desconhecimento do seu valor, não dá o atributo necessário que precisa, que é um médium tão importante num trabalho mediúnico, e que por acharem que não dá comunicação, não é tão importante, que é o médium de sustentação, o médium de apoio. Esses médiuns doam plasma para os espíritos utilizarem a sua força vital para uma comunicação, dão sustentação para o médium comunicante suportar os traumas daquele espírito que está chegando totalmente desequilibrado, dão força psíquica para o espírito que não sabe por que está ali, que não sabe por que o colocaram naquele lugar estranho, cheio de luz, uma mesa branca, uma sala estranha, diferente. Não vejo as imagens, não vejo isso, não vejo aquilo, não é assim que eles falam? E é o médium de apoio, quem dá os instrumentais energéticos, fluidoterápicos, para suportar um bom trabalho mediúnico. Então, todas habilidades ou percepções mediúnicas são importantes. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário. E o que é isso, né? É a dedicação sincera, fraternal, pura, para que o mandato não seja traído na improdutividade. Define isso o Emmanuel, no livro Consolador, questão 386. Ou seja, quando a mediunidade é bem cuidada, bem trabalhada, compreendida na sua essência, no seu valor, trabalhada com seriedade no centro espírita, sem apologias, sem os equívocos da desnecessária supervalorização do médium, né? Infelizmente, tem alguns locais que olham para o médium como se fosse um Deus. Aquele médium recebe, outro erro, o espírito tal, de alto jargão moral, de alto valor intelectual, e por isso esse médium recebe todas as deferências do meu centro espírita. Ele é mais importante que o irmão que chega aqui na casa buscando consolo. Ele é mais importante que qualquer trabalhador, porque ele, quando senta na mesa,
vai resolver os problemas de todo mundo. Isso é um equívoco, meus irmãos. Mediunidade missionária é mediunidade de serviço. E eu vou lhes dizer, o bom médium é um bom trabalhador, que não se valoriza pelas funções que tem dentro da casa, e sim pela disponibilidade em servir. Seja o simples fato de lavar um banheiro do centro espírita, porque parece um demérito lavar um banheiro, isso é atividade de faxineiro? Não, é atividade de qualquer um. A varrer o chão, ou recepcionar aquele irmão que chega aflito, que vai ser atendido fraternalmente, na escuta qualificada, assim conhecida por atendimento fraterno, que vai ser conduzido com respeito para aquela sala de estudo do Evangelho, que vai tomar um passe, que seja eu o servidor que aplique o passe, mas que me preparei adequadamente para esta função, não só durante o dia, mas em qualquer momento da minha vida, porque o bom médium está pronto para servir. E quando ele assim está, assim se encontra, ele é convidado fraternalmente pelos amigos espirituais, pelo seu mentor espiritual, para em desdobramento servir mais ainda. E ao acordar no dia seguinte, mesmo não lembrando do que lhe aconteceu em desdobramento, tem a sensação prazerosa de que teve uma noite feliz. Independente de ter ido ou não ao umbral, por assim dizer, ou de simplesmente ter participado de uma palestra pública, que existem muitas no plano espiritual, seja ele conduzindo-a ou simplesmente o rapaz que senta na última cadeira, quietinho, silenciosamente, de cabeça baixa, timidamente, mostrando que o bom servidor é aquele que está timidamente servindo, silenciosamente. E aí sim, a mediunidade se torna missionária. No entanto, meus irmãos, a mediunidade de prova que se torna missionária corre severos riscos. Quando encontramos os médiuns que não estão devidamente qualificados para tal mistério, para tal atribuição. E Kardec esclarece isso no Livro dos Médiuns. De que forma? Quando ele define as qualidades dos médiuns. E ele traz as qualidades negativas do médium. O médium obsidiado, aquele médium que está sofrendo, um processo de perseguição de espíritos malfeitores e que mesmo sabendo que está sofrendo obsessão, ele quer sentar na mesa mediúnica. Ele não quer ir para o AE para se tratar. E ele simplesmente acha que pode dar comunicação, e essas comunicações, sem dúvida alguma, são duvidosas. Quantos de nós que trabalhamos nos grupos mediúnicos vemos com tanta clareza os médiuns se comportando de forma duvidosa e ele certo de que está fazendo duvidosa e não se dá conta de que está abrindo portas pela sua invigilância, pelo seu despreparo, porque não é o fato de fazermos gente que nos tornamos preparados. É o processo continuado de estudo e aperfeiçoamento nas leis morais, nas leis divinas, no trabalho servil do centro espírita, que a gente se habilita cada vez mais
para o melhor serviço do médium. Tem o médium fascinado, aquele que é iludido por espíritos enganadores, muito parecido com a obsessão, e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Outra feita, participando de um trabalho na casa que eu estou transitoriamente como presidente, uma das pessoas que fazem parte do grupo, vendo a condução do doutrinador, interferiu, tentando conduzir a doutrinação. E por educação, o doutrinador deixou essa pessoa tentando conduzir. Só que a conduta e o formato como a pessoa falava com o espírito era desrespeitosa. Era uma linguagem assintosa. E os médios perceberam isso. Em um dado momento, um dos médios interferiu e pediu: se você é um espírito, identifique-se. O espírito que interferia, na comunicação, se mostrando como alguém facilitador do processo. Eu sou fulana. Ah, é? Posso pedir a gentileza, querida irmã, que você aceite o nosso convite a permanecer na casa e deixe que o outro irmão que tem esse papel de orientar, de facilitar as reflexões, continue o seu trabalho. O espírito, a médium, não se sentiu muito bem, mas teve que ceder. Então, isso é fascinação, gente. Isso é obsessão também. A gente tem que ter essas percepções, mas não é qualquer médium que vai ter essa capacidade. Então, isso é um risco muito grande para a função missionária do médium, para a função de prova que nós temos. A gente precisa compreender a severidade e a seriedade que é essa união. E nesse caminho, observem, a gente vai vendo os níveis de obsessões se configurando. Quando Kardec traz um dos mais graves condicionamentos da obsessão, que é a subjugação. Quando o espírito é manipulado de forma leviana, o espírito encarnado é manipulado de forma leviana por um espírito desencarnado na execução da mediunidade. Sofrem dominação moral e muitas vezes material de espíritos malfeitores. E a gente, quando está nesse nível, ainda assim não aceita ajuda. Tem mais ainda, tem aquele médium que é leviano. Não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem para divertimento. Eu não vou citar exemplos, mas a gente sabe que algumas seitas espiritualistas utilizam da mediunidade de forma leviana. Estou errado, meus irmãos? Não estou falando nem citando exemplos, por questão de respeito. O Espiritismo respeita todas as manifestações, religiosas ou espirituais. No entanto, nós sabemos, temos consciência de que alguns espíritos ou alguns encarnados se utilizam desse grande presente de Deus de forma duvidosa.
Médios indiferentes não têm nenhum proveito moral que tiram das instruções que recebem dos espíritos amigos. E ainda têm a capacidade de modificar o conteúdo dessas instruções. Porque querem adequar a sua necessidade, ao seu desejo. E não respeita o valor de uma orientação espiritual. E por fim, os presunçosos têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram inferior e errônea tudo o que Deus não provém. É aquele espírito, aquele ser encarnado que acha que ele é dono do pedaço. Meus irmãos, qualquer um de nós estamos sujeitos a essas condicionantes. Quando não nos conhecemos, quando não nos respeitamos, quando não nos amamos, quando não valorizamos esse grande presente que Deus nos deu. E por fim, o pior mal que a humanidade conheceu, o orgulho. O orgulho nos torna frágeis, suscetíveis, de tal forma que a gente não enxerga a verdade. Os que se envaidecem de comunicações que lhes são dadas, julgam que nada têm a mais que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Eu não conheço nenhum espírita totalmente preparado. E se vocês conhecerem algum, me indiquem, porque o próprio Divaldo se assume um aprendiz da vida. O Chico Xavier, que tanto admiramos e respeitamos, assumia a sua humilde condição de servo. Esses dois grandes exemplos que temos aqui no Brasil e que nós tivemos a oportunidade de conhecer nessa vida, né? Se comportam assim. Ora, o Bezerra de Menezes, que é um espírito de alto valor moral, de grande elevação espiritual, está como servidor no plano espiritual, de coração aberto para ajudar a todos, e ainda se dizer um aprendiz também. Nenhum espírito superior se assume como extremamente elevado. É quando a gente vê a força moral. E isso leva os espíritas e médiuns a correrem riscos mais severos quando ele pode ter outras condicionantes no campo da mediunidade, quando desvia o seu valor pelos caminhos da suscetibilidade, de ser mercenário, ambicioso, usar de má fé a mediunidade, egoísta e invejoso. Quantas vezes ouvimos falar de casos de doutrinas ou pseudo-religiões espiritualistas que cobram para ajudar as pessoas? Quantas vezes ouvimos falar que aquele fulano que é médium pede favor em troca? Não estou falando especificamente do Espiritismo, porque o verdadeiro Espiritismo, o verdadeiro espírita, não usa da mediunidade nessas condições. Não usa de má fé
desse atributo que Deus nos deu. Não usa levianamente o presente divino de Deus. Mas para quem fala de tantos males que uma mediunidade mal conduzida pode trazer, nós temos que falar do quanto ela é boa. E a gente tem que falar quando falamos dos bons médios. Aí sim, a gente vai se achar nele. Porque é isso que nós devemos fazer. Se encontrar nesses exemplos e se mostrar nessa condição real da missão de uma encarnação. Médiuns sérios, os que não se servem de sua mediunidade senão para o bem e para coisas verdadeiramente úteis. A gente agora já começa a entender o que é a mediunidade verdadeira, a mediunidade servil, a mediunidade missionária, que seja de prova, porque acredito que todos nós que aqui estamos, considerando a classificação espiritual do nosso orbe, o orbe terrestre, de expiação e prova, a princípio, todos nós estamos em condição de prova. E não deixaria de ser a mediunidade uma condição de prova. No entanto, se a gente reconhece que como prova nós precisamos fazer algo mais, receba a condição missionária. Assuma no seu coração essa verdade e se entregue ao labor, ao serviço. E aí a gente vai reconhecendo por outros caminhos, quando a gente é humilde, quando somos modestos. E explica Kardec, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque não significa naturalmente que nós não devamos divulgar as boas comunicações. Que se assim fosse, o Chico e o Divaldo não teriam feito. Porque as boas comunicações, elas são lições de amor, de caridade, de serviço redivivo, que devem ser divulgadas para que aquele bem alcance o coração de todos. No entanto, evitar autoassinar do médium fulano de tal. Porque assim ele fica escondidinho, só dizendo talvez o nome do espírito amigo que o fez, que reconhecidamente demonstra a sua seriedade. Os devotados compreendem o verdadeiro, que é um verdadeiro médium, tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Quando isso seja necessário, sacrificar os seus próprios gostos, seus hábitos, o tempo e mesmo os seus interesses materiais. Quantas vezes nós não temos que abdicar do convívio com a família para estarmos no centro espírita, naquela atividade de caridade, naquela reunião de avaliação dos trabalhos, naquele estudo tão necessário para a nossa evolução. Quantas vezes a gente não sacrifica a própria vida em função de algo tão importante que é a nossa renovação espiritual? E certamente, se a nossa família, se os nossos amigos entenderem isso, a nossa mediunidade não se torna sacrifício. Porque ela é serviço, é amor ao próximo,
e todas as pessoas que estão ao nosso redor recebem os múltiplos benefícios que essa felicidade de servir, que invade o nosso ser, se transporta para todos ao nosso redor, sem dúvida alguma. E por fim, se a mediunidade é séria, comprometida, é humilde, modesta, se ela é devotada, ela é uma mediunidade segura. Porque, sendo mediunidade segura, os espíritos que nos aproximam, que se aproximam da gente, eles nos dão essa certeza de que estamos realmente no caminho certo, trilhando o caminho do bem maior, respeitando esse compromisso que assumimos em primeira mão por nós mesmos, mas principalmente com Deus, com Jesus e com todos os espíritos que assumiram essa missão junto conosco. E é por isso que a gente conta com a assistência da elevação moral desses espíritos. Assim explica Kardec. O que, além da facilidade de execução, tem plena confiança do povo, das pessoas, dos colegas que estão na casa, por seu próprio caráter, a sua conduta moral, a natureza elevada dos espíritos que nos assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Não caem naquela condição que nos desvia da caminhada. E para que a gente não se esqueça jamais, diz Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia o seguinte: o médium, para servir a Jesus de modo positivo, eficiente no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, estudar, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. A mediunidade missionária está à disposição do bem maior, à disposição de Deus. Como disse Samuel: Senhor, eis-me aqui. Muito obrigado, meus amigos.